la croce di Cristo, portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità e annunciata a tutti che solo in Cristo c'è salvezza e redenzione. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias por esa alegría y resistencia. Vocês são os atletas de Cristo. Vocês são os construtores de uma igreja mais bela, de um mundo melhor. Olá, eu chamo-me Susana. Olá, chamo-me Jorge. Nós somos o casal Mateus Horta e moramos na Bendita. Nós participámos nas Jornadas Mundiais da Juventude de 2000 em Roma. Tivemos os dois em autocarros separados, mas encontramos várias vezes nas jornadas em Roma. Fomos como amigos e viemos como amigos. Então, eu fazia parte do grupo de jovens da Bendita. Alguns dos meus colegas já tinham ido a Paris e gostaram muito da experiência. E como eu já tinha idade suficiente, fomos-se preparando como grupo dentro da nossa vigaria de Alcobaça Nazaré para participar nestas jornadas. Eu, por acaso, gostei muito dessa ideia de poder ir a Roma e ficou gravado. Nessa altura eu já trabalhava e comecei a amigalhar para fazer esta experiência. Nunca tinha feito uma experiência destas, não pertencia a grupo nenhum de jovens e lancei-me neste desafio, neste grande desafio, e juntei-me com um grupo então de Caldas da Rainha e foi aí que fomos. E nesse ano nós tentámos angariar dinheiro, tanto por vendendo bolos à porta da igreja, como por outras atividades. O Festival da Canção, por exemplo, que nós organizámos como vigaria, também ajudou. E depois cada um também ia tentando fazer o seu próprio mielheiro. Eu na altura também já trabalhava, já paguei o meu próprio bilhete, mas ajudei o grupo em todas as atividades. O que nós fizemos como preparação? Todos os grupos jovens havia um guião, em que durante aquele ano nós íamos tendo vários encontros e íamos se preparando. Porque, apesar da ideia de ir para a Itália viajar, é muito interessante, mas não era só uma simples viagem, era mais do que isso. Era uma peregrinação e nós tínhamos que saber o que é que lá íamos fazer para poder aproveitar todo o benefício da jornada. Foi muito interessante, mas muito cansativo. Parávamos em algumas cidades em que conhecíamos, Lourdes, Florença, muito interessante Florença, lembro-me perfeitamente de Florença, o Rio, aquelas pontes muito antigas, os monumentos, e depois a chegada a Roma, aí que foi espetacular. Foi um choque para mim, porque ao chegar a Roma eu estava à espera aquele burburinho todo de chegar a Roma e depois ir logo ver a começar as jornadas, e eu nem consegui entrar na Praça de São Pedro, nem chegar à rua principal, que era imensa gente, eu nunca pensei que era tanta gente, e ficámos ali um bocado, eu fiquei ali um bocado assim, então, mas eu nem sequer vou conseguir ver o Papa, mas depois eu consegui ver o Papa. O chegar a Roma e encontrar tantos jovens de países tão diferentes, culturas tão diferentes, e que têm a mesma fé que eu, pensar que alguns num país longínquo havia uma jovem com a mesma idade que eu, que tinha as mesmas dúvidas de fé, que passava pelos mesmos problemas, os mesmos desafios, acho que foi um grande abrir de olhos. Foi perceber que a igreja não era o meu cantinho da Bendita, que a igreja era muito maior que isso. E estávamos todos com um objetivo muito claro: ir ao encontro do Papa, ir ao encontro do nosso pastor. Isso impressionou-me, mostrou-me uma realidade diferente, mostrou-me que afinal a igreja estava viva, que havia muitos jovens que tinham ideais cristãos e que seguiam e que eram praticantes. E acho que isso foi muito bom naquela altura. Lembro-me na altura o Timor, porque era um país que estava na altura muito também mais na berra, por causa das notícias que vinham de lá, e ver os jovens lá realmente foi muito gratificante. Uma das coisas que me marcou nas jornadas foi na noite da vigília, em que haviam milhões de jovens, por uma data de campos enormes que nós não conseguíamos ver a quantidade de jovens que estavam lá, e havia grupos, nós íamos passando, e havia grupos que estavam a cantar de vários países, com várias tradições, a mostrar a cultura deles, e estavam a conviver uns com os outros. E durante a vigília, as coisas foram acalmando, mas houve uma parte em que alguém disse que se ia fazer silêncio para a adoração. Eu, que estava habituada a trabalhar com grupos jovens, eu pensei, não, isto é impossível, ninguém se vai calar. Mas toda a gente se calou.
foi um silêncio que não se ouvia nada. Aquilo impressionou-me muito. O Papa João Paulo II surpreendeu-me, porque eu tive a sorte de vir aqui, ele veio cá em maio, em 13 de maio, e eu fui vê-lo. Era pela beatificação dos pastorinhos, e eu fui vê-lo. E eu fiquei um bocadinho assustada, porque ele esteve sempre sentado, estava debilitado, era um velhinho, via-se que já não tinha muitas forças. E eu sinceramente pensei que eu já não o ia ver em agosto, que na altura provavelmente iria ser outro Papa. Mas ele aguentou. E quando chegou, e principalmente durante a vigília em Torre Vergata, é impressionante. Nós estávamos longíssimo, ficámos longíssimo do palco principal. Mas tínhamos muitos ecrãs. E eu conseguia vê-lo e conseguia ver a vida que ele tinha recebido daqueles jovens todos. Ele estava alegre, ele sorria, ele batia com a mão, ele fazia... Via-se que ele estava ali e que tinha rejuvenescido connosco, com a nossa força, com a nossa presença. E isso, para mim, marcou-me também. Quando fomos para Roma, eu já ia com o olho um bocadinho aqui na Susana. E achava que ela era uma rapariga bonita, interessante, católica, praticante. E também foi uma maneira de nós nos encontrarmos lá. Não era fácil, nem nós às vezes encontrávamos sem saber se nos íamos encontrar. Calhávamos em encontrar com os portugueses todos e depois encontrávamos os dois. E também foi bom em conhecê-la, desta parte de fora das nossas casas, dos nossos lugares, como é que era o comportamento. E foi também uma mais-valia para mim, porque era também aqui um bocadinho o meu ombro para falarmos um pouco do que é que corria bem, o que é que corria mal, e estarmos um bocadinho também a falar, era muito importante. E os conselhos dele ajudou-me a perceber também melhor como é que ele era bom ouvinte, que ele me conseguia ajudar de muitas maneiras. E acho que aí ajudou um bocadinho também a cimentar mais a amizade. E depois de Roma, continuámos a encontrar na formação de animadores. E foi aí que depois fomos conversando mais, até porque ele era das Caldas e eu sou aqui da Medita. Começámos a ir a atividades, eu ia à paróquia dele, ele aparecia na minha. E foi aí que a amizade foi evoluindo, até depois, no final do ano, do terceiro ano do curso, decidimos fazer uma viagem de finalistas, entre aspas. A ideia era que fosse todo o grupo da formação de animadores, a TZ. E acabámos por ir só 4, nós 2, mais 2 colegas nossas. E pronto, e depois aí já estávamos assim num ponto em que ou acabava a amizade ou virava algo mais. E pronto, virou algo mais, sim. Graças a Deus. E a partir daí começámos a namorar. E foi engraçado ver, à medida que nós fomos conversando depois lá em TZ e contando um bocadinho o que é que cada um foi sentindo naquele último ano, foi engraçado perceber como Deus estava tão presente nesta história. Havia muitas coisas para dar errado, havia muitos desencontros que tinham acontecido e outros encontros que tinham acontecido em que nós vimos que tinha de certeza a mão de Deus. E isso ajudou-nos também a perceber e a ver o outro, não só como alguém que nós tínhamos escolhido, que o nosso coração tinha escolhido, mas como alguém que Deus pôs para nós. E que o nosso objetivo de vida, a nossa vocação iria passar um pelo outro. Qualquer Jornada Mundial da Juventude é um marco muito importante para qualquer jovem. Eu penso que hoje há muito mais maneiras de, se os jovens quiserem explorar a internet com todos os meios de comunicação que existe, consegue-se saber tudo um pouco. Mas se estar num ponto concreto, num sítio com milhares de jovens que partilham todos a mesma ideia, a mesma fé e que podem falar várias línguas, juntos, unidos por Cristo, por um Papa, eu acho que é uma das experiências mais enriquecedoras que um jovem pode ter. Foi um marco na minha fé, em que eu deixei de ir à igreja e de ser católica praticante pela tradição da minha família, mas porque eu acreditava, porque era a minha fé. Eu respondi sim, eu quero, a partir de hoje, continuar na fé dos meus pais, a pertencer à igreja e a ser católica praticante. E eu acho que qualquer jovem deve participar, pelo menos para ir ao encontro, para procurar. É muito fácil, se calhar, ir aos festivais de verão, um tem uma experiência, outros têm outra, mas ali é diferente, porque ali estamos todos para o mesmo. Estamos todos à procura da mesma fé, das mesmas respostas.
E quando nós vemos que não somos os únicos, a nossa perspectiva fica mais larga e fica diferente.